A paz do Senhor a todos. Hoje vamos meditar em um versículo. Eu vou dar uma explicação rápida para vocês também, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender. Muitas pessoas leem e não entendem, e outras leem e têm mais facilidade de aprender, certo? Então hoje vamos ler em Mateus 27, capítulo 27, do versículo 51 adiante, que diz assim: Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e federam-se as pedras. Abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois de a ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muito. Aqui nós vemos que o véu do templo se rasgou. O véu do templo, antigamente, Deus usou Moisés, para que Moisés pudesse reconstruir um lugarzinho onde Deus se fazia presente naquele lugar, cujo era o tabernáculo, o templo, cujo depois se tornou o templo, certo? Então, naquele lugar santo, existia a Arca da Aliança, certo? Existia a Arca da Aliança naquele lugar, amém? E lá Deus se fazia presente. Só que todo o povo daquela época, ele só se fazia presente, ou melhor dizendo, ele só acreditava que Deus se fazia presente entre eles naquele lugar. E como era que a nossa salvação, ela vinha? A salvação, ela vinha por meio do homem, cujo esse homem era o sumo sacerdote, que ele tinha permissão de entrar lá uma vez por ano para sacrifício, para fazer sacrifício. Então a nossa única salvação que nós tinha intermédio de Deus, para que nós um dia nós pudéssemos herdar os reinos de Deus, era só por meio do sumo sacerdote. Então nós era dependente do homem, para que nós pudéssemos falar com Deus, para que os nossos pecados fossem perdoados a Deus por meio do homem, por meio do sacrifício que era feito uma vez por ano por o sumo sacerdote. Amém? E nisso, aí, no decorrer do tempo, Deus enviou seu filho Jesus. Para quê? Para que pudesse quebrar tudo isso. Como eu falei para vocês, era um lugar santo dos santos onde Deus se fazia presente. E lá só entrava um homem, que era o sumo sacerdote. E quando Jesus veio ao mundo, ele veio para nos perdoar, certo? Ele veio como cordeiro. O cordeiro significa sacrifício, significa isso aí, certo? Então ele veio por sacrifício do Pai para que nós pudéssemos ter o livre-arbítrio ao Pai. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quando Jesus ele acaba falecendo na cruz, o véu se rasga. O que isso quer dizer quando o véu se rasga? Muitos estudiosos, ou até mesmo pessoas que não têm tanto entendimento, fala que o véu se rasgou porque naquele dia teve um terremoto terrível, Teve um terremoto, o véu se rasgou por isso. Mas muitos estudiosos que vai com profundidade na palavra entendem isso com perfeição. Quando o véu se rasgou, Jesus deu livre-arbítrio para que nós pudéssemos falar com Deus onde quer que nós esteja. Se hoje nós temos a mania de entrar no nosso quarto e conversar com Deus, cujo isso foi por Jesus, que morreu na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos herdar o reino de Deus, só depende de mim e de você agora de crer no Filho do Pai que veio ao mundo, que como o texto é claro que diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então se nós um dia quiser herdar o reino do céu, o único homem que nós temos que depositar nossa fé e nossa confiança é só Jesus e mais ninguém. Então é isso, essa reflexão sobre o véu que se rasgou é nisso, porque antigamente, certo, nós era dependente do sumo sacerdote, amém? E hoje não, hoje nós somos dependentes de si mesmo e dependentes de Jesus. Eu estou falando de si mesmo, que nós não é dependente de nada, logicamente. Mas estou falando de si mesmo no sentido de nós buscar em espírito e em verdade, entendeu? E ligar, deixar de ligar para o que o povo fala ou deixar de fazer. E simplesmente focar em uma coisa só, que é focar em Jesus. Porque para um dia nós herdar o reino de Deus, herdar o reino do céu, nós primeiro precisamos se concentrar e se limpar espiritualmente em Jesus. E se concentrar nele, porque ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, cujo um dia tu quer dar o reino de Deus, só vai por intermédio de Jesus. Amém? Que morreu na cruz por mim e por você. Então, a explicação básica é essa, do véu que se rasgou. Entendeu? É o livre-arbítrio do Pai. Agora nós podemos orar no nosso quarto, orar no ônibus. Nós podemos orar em um trabalho. Nós podemos orar onde quer que nós esteja, que Deus irá nos ouvir. Isso não quer dizer que Deus não era onipotente, onipresente, onisciente naquela época. Porque sim, ele era também. Certo? Deus ele é, não tem nem amanhã, ele não mudou nem do princípio nem para hoje, ele sempre foi, mas ele só se fazia presente naquele lugar,
Amém? Ou melhor dizendo, o povo só acreditava que Deus se fazia presente naquele lugar, né? E como nós sabemos todas as histórias, muitas pessoas que vai com a Bíblia mais a fundo, né? Que depois disso tudo, o rei Nabucodonosor, quando ele invadiu Jerusalém pela terceira vez, ele foi lá e destruiu o templo de Jerusalém, né? Ele destruiu tudo, certo? E consigo ele levou a Arca da Aliança, amém? Cujo Deus já não se fazia presente ali naquele lugar, né? Porque senão ele não conseguiria levar a Arca da Aliança, cujo era um negócio muito sagrado. Era um negócio muito sagrado que você não podia tocar e nem ver. Ele era coberto por pano. Amém? Então, se ele conseguiu levar, era porque Deus já não se fazia presente ali naquele lugar. Amém?